Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Júnior Dallapria, da Agregar Treinamentos, idealizador do curso Excel Gerencial do Básico ao Avançado, e estou gravando essa aula para mostrar para você que é possível somar no Excel através da definição de alguns critérios. Existem várias maneiras diferentes de se fazer isso e hoje eu vou mostrar como fazer essa soma utilizando a função soma-C. Então nós temos aqui em nossa área de trabalho uma planilha que é a relação do segundo bimestre das vendas por vendedor. Então nós temos aqui o nome dos vendedores na primeira coluna, na segunda coluna nós temos o total vendido por eles no mês de março e na terceira coluna o total vendido por eles no mês de abril. E eu vou definir um critério agora para ele executar essa soma. Então o critério vai ser o nome do vendedor. Então, quando eu colocar o nome do vendedor aqui, eu quero que ele já some e me dê o total do segundo bimestre das vendas desse vendedor. Então, por exemplo, a Maria. Então, nós vamos utilizar a função soma-C. Então, vou colocar igual soma-C. Observa que existe essa função soma-C. Quando eu começo a escrever o nome dela, ela já aparece aqui embaixo. Eu posso dar 2 cliques com o botão esquerdo do mouse, ou eu posso apertar uma vez a tecla Tab também no teclado. Então, eu vou apertar o Tab aqui, e ele já abriu parênteses, e está me pedindo o quê? A primeira coisa que ele está me pedindo é o intervalo. Em qual coluna ele vai me buscar as vendas da Maria? Então ele vai procurar na coluna, né, com o nome dos vendedores. Então o critério meu, o intervalo é a coluna onde tem o nome dos vendedores. Para isso eu vou apertar o botão esquerdo do mouse, seguro apertado e arrastar até embaixo. Então eu já selecionei todos os nomes dos vendedores. Observa que eu estou na coluna B, da linha número 4 até a linha número 10. Então, o intervalo vai ser de B4 até B10. Agora eu vou colocar um ponto e vírgula e eu vou definir o critério da soma. O critério vai ser o quê? A vendedora, a Maria. Então eu vou dar um clique aqui na Maria, é a célula F5. Então ele vai procurar na coluna dos vendedores, ele vai procurar a venda a célula onde está o nome da Maria, e quando ele encontrar, ele vai somar para mim, só que eu preciso definir o critério. Então, o intervalo da soma, de onde ele vai somar? Eu vou selecionar, eu quero o total do bimestre. Observe que nós vamos ter um pequeno problema aqui, mas a ideia é essa mesmo, tá? Eu vou selecionar então a coluna aqui do mês de março e do mês de abril. O intervalo de soma, selecionei as duas colunas, vou fechar o parênteses e vou dar um Enter para confirmar. E observa que ele já me trouxe o valor aqui, 11.900. Porém, se nós formos olhar aqui as vendas da Maria, ele pegou somente a venda do mês de março. Ele buscou só a primeira coluna. É porque a função soma-C, ela só aceita um intervalo de soma mesmo. Então nós vamos fazer o seguinte. Vou apagar, vou dar um delete aqui, vou fazer novamente. Então vamos lá. Igual soma-C, vou abrir o parênteses, vou selecionar o intervalo para fazer a análise, é a coluna onde tem o nome dos vendedores, já selecionei, da B4 até a B10, ponto e vírgula. Qual é o critério de análise? É o nome do vendedor. Então vou dar um clique aqui no nome da Maria, coluna F, linha número 5, então já ficou aqui o critério, é o que está na célula F5, ponto e vírgula, qual é o intervalo de soma? Eu vou então selecionar o mês de março, vou apertar o botão esquerdo do mouse, segurar apertado e arrastando até embaixo, já fiz a seleção do mês de março, agora eu vou fechar o parênteses, se eu desse um Enter, ele vai buscar só o mês de março, mas eu quero somar o mês de março com o mês de abril. Então vamos lá, vamos dar sequência na nossa fórmula aqui, na nossa função. Depois que eu fechei o parênteses, antes de dar o Enter, eu vou colocar o sinal de mais, o operador aritmético de soma, e eu vou somar o quê? Novamente a soma-C. Vou definir novamente outro critério para ele poder somar. Veja bem, soma-C, abriu parênteses. Intervalo é a coluna
onde está o nome dos vendedores. Ponto e vírgula, qual é o critério? É a Maria. Ponto e vírgula, intervalo de soma, agora é o mês de abril. Ok? Eu vou fechar o parênteses. Então, observe que nós estamos fazendo duas análises, utilizando o mesmo critério, mas fazendo duas análises. Eu estou identificando a célula na coluna de vendedores, onde tem o nome da vendedora Maria, e aí ele vai somar a coluna do mês de março com a coluna do mês de abril. Ele vai somar duas vezes. Eu vou dar um Enter para a gente poder ver o resultado. 35.700. Então, se a gente pegar, se a gente somar, vou aqui, ó, vou fazer uma soma para a gente tirar a prova real, tá? Na coluna, na guia de menu, página inicial, vamos vir aqui nos recursos de edição, no botão de somatória, vou dar um clique, ele já selecionou da Maria março e abril, Enter, 35.700. Então, realmente, ó, o total do segundo bimestre é 35.700. Vou pegar outro vendedor, vamos ver o Leonardo. Então, o Leonardo, 29.900. Se eu copiar a fórmula para somar a linha de baixo, até chegar no Leonardo, ó, 29.900. Vamos ver a Carmen se é 42.600? Vou colocar aqui o nome da Carmen. 42.682. Perfeito, então ele já está somando pelo critério do nome do vendedor o total do bimestre. O que eu quero fazer agora você observou que nesses testes que eu estou definindo, eu estou tendo que digitar o nome do vendedor aqui, né? Então, Carlos, por exemplo. Se eu colocar o nome Carlos, ele vai procurar e já vai somar o mês de março com o mês de abril. Deu aqui. Agora o que eu posso fazer é definir uma lista suspensa aqui. Eu vou fazer uma validação de dados, criando uma lista para eu poder ter um campo de preenchimento aqui, uma barra de rolagem, e poder escolher o nome dos vendedores através do critério que eu definir. Então, vou dar um delete. Observa que não tem nome de nenhum vendedor, ele automaticamente já tirou o total. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Ao invés de usarmos agora a guia de menu da página inicial, eu vou vir aqui na guia de menu Dados, vou dar um clique, e vou vir aqui também nos recursos de ferramentas de dados, eu vou utilizar esse botãozinho aqui, que é o da validação de dados. Então, vou dar um clique na validação de dados. Observa que ele vai perguntar para a gente qual é o critério de avaliação, de validação, perdão. Aqui está, qualquer valor. Eu vou dar um clique nessa aba e vou escolher uma lista. Eu vou definir uma lista de critérios de validação. Então, selecionei aqui lista e agora nós vamos definir o critério aqui. Como? Simplesmente eu vou vir aqui e vou selecionar o nome de todos os vendedores, né? Da B5 até a B10. E vou dar um OK. Observe agora, quando eu clico na célula onde é para digitar o nome do vendedor, eu já tenho um campo aqui de preenchimento, uma barra de rolagem. Então eu posso clicar aqui e escolher o nome. Eu vou pegar o Davi aqui. Davi, o total do segundo bimestre, 25.080. Leonardo, 29.900. Eliana, 27.700. Uma outra coisa que eu quero fazer agora é dar um destaque aqui nessa relação das vendas. Quando eu selecionar o nome do vendedor, eu quero que esse campo aqui, ó, essa linha onde está aparecendo todos os dados do meu vendedor, eu quero que ele já fique em destaque para eu saber de onde ele está buscando essa informação. Então, para isso, nós vamos utilizar a formatação condicional. Vamos definir, além de um critério para efetuar a soma, vamos definir um critério também para ele poder formatar. Vamos definir uma condição para ele poder fazer a formatação. Primeiro passo, selecionar o nome de todos os vendedores e as colunas onde estão os valores do mês de março e do mês de abril. Vou voltar na guia de menu da página inicial e vou vir aqui, ó, nos estilos, né, nos recursos de estilo,
eu vou vir em formatação condicional e vou dar um clique. E eu vou definir uma nova regra aqui. Então observe que nós temos aqui embaixo, ó, nova regra. Só que essa regra que eu vou fazer, eu vou utilizar uma fórmula, né, uma função para poder identificar a Eliana. Então vamos definir uma fórmula aqui, ó. Usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Como que eu fiz para chegar aqui mesmo? Eu vim aqui, ó, em formatação condicional, nova regra, usar uma fórmula para definir quais células devem ser formatadas. E a fórmula eu vou colocar aqui, ó. Então eu quero que ele faça uma análise de todos os vendedores. O vendedor, né, a célula que for igual ao critério de nome de vendedor, ele vai formatar. Observa que quando eu cliquei na primeira célula aqui, onde está aparecendo o nome do Carlos, ele está selecionando a célula para mostrar para nós de onde ele vai analisar, porém ele travou essa célula. É como se eu tivesse dado um F4, ó. Tá vendo que tem aqui, ó, cifrão B, cifrão 5? Então essa célula está travada. Eu posso até estar com todas as linhas selecionadas, mas ele vai analisar somente essa aqui. Eu quero que ele faça análise realmente na coluna B, mas eu quero que ele observe linha por linha. Então o que eu vou fazer é dar um clique aqui e vou tirar, ó, voltar apagando aqui, eu tirei o cifrão do 5. Eu liberei as linhas. O cifrão está só no B, a coluna só está travada. Então agora vamos lá. O valor que estiver nessa célula, se ele for igual ao valor onde nós definimos o nome do vendedor que nós estamos procurando, então vou dar um clique aqui na F5, essa pode deixar travadinha mesmo. Então, se os nomes aqui forem iguais ao nome do vendedor que eu selecionei, eu vou pedir para formatar. Então, eu vou dar um clique aqui em formatar. Vamos escolher agora uma cor automática, essa cor pretinha, né? Automática, a cor da fonte. Vamos mudar a cor aqui, vamos colocar um azul marinho, um azul escuro. E além de pintar a fonte de azul marinho, eu quero preencher, né? Ou seja, colorir a minha célula de uma cor diferente para dar um destaque a mais. Eu já estou aqui na formatação de célula, eu já formatei a cor da fonte, agora eu vou formatar também a cor do preenchimento. Como eu fiz a fonte azul marinho, então vamos pedir para ele preencher as células, né, com um azul mais claro, para dar um contraste. Vou dar um OK. Observa aqui, ó, ele já ficou a fonte azul e o preenchimento da célula de azul claro. Então agora eu vou dar um OK. Quando eu dei o OK, olha só o que aconteceu. A Eliana, eu estou procurando, ele já deixou em destaque aqui o nome da Eliana e os valores. Vamos colocar agora o Davi, vamos pedir para ele analisar o Davi. Olha como que ele já mudou a cor da linha onde estamos procurando o nome do vendedor, né? Então isso aqui fica fácil numa lista grande de você conseguir identificar de onde ele está puxando os valores para somar, tá? Agora, só para a gente concluir aqui, deixa só eu dar uma formatar rapidamente aqui. Vamos definir aqui umas cores aqui para a nossa barra de menu. Vamos colocar aqui uma corzinha também no total. Colocar uma borda inferior aqui. E selecionar. Vou copiar essa formatação para ele colocar... Opa, sem querer eu cliquei 2 vezes, tá? Então vou copiar a pincel de formatação e vou selecionar todas as linhas. E observa que agora ele já está mostrando para nós da formatação do jeito que nós colocamos. Vou copiar essa formatação para cá também. Então, pincel de formatação aqui e vou dar um clique aqui. Então observa que agora eu vou inclusive tirar essas linhas de grade daqui, ó, para a gente poder ver melhor como que seria na hora de imprimir esse documento. Então eu virei aqui, ó, na guia de menu de exibição, ó, exibir, e vou tirar as linhas de grade. E observa que agora ele está mostrando como que ele vai fazer a impressão. Uma curiosidade,
Como todos os nomes de vendedores que eu estou colocando estão aparecendo aqui, digamos que você queira definir, colocar um nome que não existe nessa lista. Olha a importância da gente ter feito essa validação para a gente poder colocar sempre os nomes que já existem. Se eu colocar um nome que não existe, por exemplo, Manuel. Quando eu dou um Enter, ó, esse valor não corresponde às restrições de validação de dados definidas para essa célula. Então, deixa eu dar um cancelar aqui. Então, quando a gente faz a validação, a gente cria essa barra de preenchimento para você poder escolher os nomes dessa lista. Ele também dificulta para você a digitação errada do nome de um vendedor. E com isso fica fácil da gente fazer os filtros, né? Eu espero que você tenha gostado. Você já conhecia esse recurso de soma aqui, soma C, utilizando esse critério para definir o que você está querendo somar? Comenta aqui embaixo. Você conhecia também? Você sabia fazer essa validação de dados? E essa formatação condicional? Olha como nós temos várias dicas nessa aula que pode ajudar você no seu dia a dia a desenvolver um trabalho mais eficiente, eficaz, que vai te valorizar mais no mercado de trabalho. Deixe seu comentário aqui embaixo. O que você achou dessa aula? Como ela vai poder te ajudar? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita também para se inscrever em nosso canal. Não esquece de dar um clique no sininho para receber o aviso toda vez que nós disponibilizarmos um novo conteúdo. E clica também aí no botão de curtir, dá um like aí para nós, para que a gente possa chegar a mais e mais pessoas, levando esse conhecimento, dando essas dicas, ajudando a todo mundo que quiser ter acesso a esse conteúdo gratuito, a desenvolver da melhor forma possível as funcionalidades do Excel. Então, um grande abraço e eu te encontro em breve na nossa próxima videoaula.